A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Bom, o vídeo de hoje, ele continua ainda o nosso estudo sobre o outro lado de Ellen White. Eu agradeço imensamente ao inscrito que pediu esse tema e também a minha amiga Tânia. Muito obrigado por disponibilizar o seu estudo para que eu pudesse colocar aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um excelente estudo. Desejamos a todos os nossos queridos amigos que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e de seu amado Filho Jesus possa estar na vida de cada um. Para nós é um privilégio e uma honra muito grande ter a sua companhia conosco. Esperamos que você aprecie o conteúdo deste vídeo. Pedimos ainda a você que deixe seu like, não custa nada. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E se você não for inscrito em nosso canal, aproveita, dá uma força aí para nós, inscreva-se também, para que assim nós possamos atingir mais pessoas com esse conhecimento, tá bom? Valeu aí, muito obrigada. Mas vamos então lá para o nosso vídeo, sem perder tempo, cujo título deste vídeo é Ellen White sabia o que era plágio? Muito bem, a desculpa mais frequente ouvida entre os adventistas com relação à questão dos plágios praticados por Ellen White é de que lá nos idos de 1800, 1850, era muito comum os autores usarem os escritos de outros autores sem fazer qualquer citação quanto à fonte. Já mostramos em vídeos anteriores que muitos autores do século XIX fizeram as devidas citações conforme mandava a lei vigente da época. Também já vimos em vídeo anterior que a primeira lei de direitos autorais para combater a questão dos plágios lá nos Estados Unidos surgiu no final do século XVIII, mais precisamente em 1790, vindo a sofrer alterações posteriores, pois foi-se aprimorando as informações e regras em relação à questão dos direitos autorais. As primeiras alterações ocorreram em 1831, depois em 1870 e pela terceira vez em 1909. Veja então que ao longo da vida de Ellen White, a Lei de Direitos Autorais sofreu 3 alterações. Foi também durante sua vida que surgiu a Lei de Direitos Autorais Internacional, que ocorreu em 1886, conhecida pela Convenção de Berna. Também é frequentemente argumentado por muitos de que Ellen White e outros líderes da Igreja Adventista eram apenas ingênuos. Eles não entendiam da importância de dar créditos àquelas cujas ideias criativas mereciam. Sabemos que muitas vezes Ellen White se utilizou de palavras por palavras de outros autores. De forma exata, foram copiadas por ela, que usava e ainda depois atribuía tais palavras a si mesma e também à inspiração divina. Será isso verdade de que os primeiros adventistas, incluindo Ellen White, eram apenas ignorantes em relação à importância da questão sobre o plágio? O plágio não era grande coisa lá nos anos 1800? Bom, vamos entender isso a partir de agora, para que você possa tirar uma conclusão assertiva dos fatos. O interessante é observar na imagem que estamos mostrando que se trata de uma publicação feita na Review and Herald de 6 de setembro de 1864, onde o editor da matéria a intitula com o nome de plágio. E no conteúdo da matéria podemos ler a seguinte informação. Esta é uma palavra usada para significar roubo literário, ou pegar as produções de outro e passá-las como se fossem suas. Na crise mundial de 23 de agosto de 1864, encontramos um trecho de poesia devidamente intitulado Pela Crise Mundial e assinado por Lutera Weaver. Qual foi nossa surpresa, portanto, ao descobrir que esta peça é nosso hino familiar, que diz:
Há muito tempo nas montanhas, cansado, o rebanho disperso foi dilacerado. Esta peça foi escrita por Anne Smith e foi publicado pela primeira vez na Review and Herald, naturalmente, no volume 2, números 8, de 9 de dezembro de 1851. E está em nosso livro de hinos desde a primeira edição publicada posteriormente. Mas o pior de tudo é que esta peça está mutilada. Como se pode ver, a tal mulher chamada Lutera Weaver é acusada de roubo literário de um poema, ou melhor dizendo, de plagiar um hino da Igreja Adventista. Diante da informação colocada de forma clara aqui na Review and Herald, podemos dizer que nossos irmãos pioneiros tinham perfeita consciência do significado de plágio e também conhecimento da legislação sobre plágio, já que a matéria também afirma a questão de justiça em se fazer o devido crédito. O interessante a observar ainda é que eles não gostavam que outros plagiassem os seus materiais, mas eles plagiavam o material dos outros e não lhes atribuíam os devidos créditos. Seria isso 2 pesos e 2 medidas? Pois é. O plágio, ou a pirataria literária, ou ainda roubo literário, é uma das piores formas desse tipo de crime, pois trata-se da apropriação indevida de escritos alheios e colocando como se fossem seus próprios, sem as devidas citações ou os devidos créditos. Somente pessoas sem escrúpulos fazem isso, ou seja, se apropria da produção alheia, coloca o seu próprio nome e vende isso, obtendo lucro, enganando assim outras pessoas. Bom, mas se formos comparar os casos, a situação de Ellen White é ainda muito pior, pois ela alegava que havia sido Deus quem lhe revelara tais informações roubadas. Isto é, no mínimo, chamar a Deus de ladrão. Mas vamos continuar. Será que você já se perguntou em algum momento por que razão Ellen White nunca escreveu um livro sobre a vida do apóstolo Paulo, já que ele é responsável pela maior parte do conteúdo que se encontra no Novo Testamento bíblico? Pois é, mas na verdade ela escreveu sim. Em 1883, ela publicou uma obra contendo 334 páginas intitulada Sketches from the Life of Paul, ou Esboços da Vida de Paulo. No prefácio desse livro, os editores declararam que foi escrito com uma ajuda especial do Espírito de Deus. Sabe-se, entretanto, que a ajuda que Ellen White recebeu não foi do céu, mas sim da terra, pois em 1855, ou seja, 28 anos antes da publicação de Ellen White sobre a vida de Paulo, os autores britânicos Connie Beer e Howson publicaram um livro intitulado Life and Epistles of the Apostle Paul, ou seja, Vida e Epístolas do Apóstolo Paulo, que quando se comparam os dois livros, pode-se observar que Ellen White copiou grande parte de seu livro diretamente desses dois autores britânicos. E detalhe, sem fazer qualquer citação. Ela não atribuiu os devidos créditos aos seus autores e nem fez sequer a colocação de aspas, que seria uma menção de que aquilo estava sendo copiado de outro autor. A maioria dos adventistas, na verdade, desconhecem esse fato. Hoje é possível até adquirir o livro de Ellen White pelo site da Amazon. Essa obra só tem em inglês, já aviso. Devido ao tempo em que ela foi escrita para os dias de hoje, então caiu dentro do determinado conceito de domínio público, razão pela qual o livro agora pode ser publicado. Algo, no entanto, que chama a atenção era a colocação feita no prefácio do livro de Ellen White com a seguinte informação. O escritor deste livro, tendo recebido ajuda especial do Espírito de Deus, é capaz de lançar luz sobre os ensinamentos de Paulo e sua aplicação em nosso tempo, como nenhum outro autor está preparado para fazer. Pois é, veja só, meus queridos telespectadores. Você sabe que em 1907, um adventista chamado Dr. Stewart, um médico do sanatório de Battle Creek,
publicou um panfleto de 89 páginas, no qual ele arranjou em colunas paralelas as citações encontradas no livro de Ellen White e no livro de Conybeare e Hawson. Esta carta ficou conhecida como Livro Azul ou Blue Book no inglês. A carta contém um prefácio e também é acompanhado de mais 18 capítulos. Na verdade, esta carta foi até escrita em forma de livro mesmo, porque ela é muito vasta, com muito conteúdo, se nós pararmos para imaginar que são 89 páginas. Nesta carta, o Dr. Stewart mostra várias indignações de sua parte em relação à postura de Ellen White, e entre elas, ele mostra claramente que tem conhecimento de seus plágios e também as fontes de onde Ellen White copiou. Na imagem que estamos mostrando, é possível observar um pedaço dos inúmeros trechos em plágio que Ellen White praticou em relação ao livro de Conybeare e Hawson. É possível observar que o primeiro texto temos o que nós chamamos de plágio direto, que é aquele tipo de plágio onde o plagiador escreve as mesmas palavras do verdadeiro autor. No segundo caso, já temos o que chamamos de plágio indireto, que é o caso onde o plagiador reescreve o texto, mantendo os conceitos primordiais e a informação do mesmo, porém reescrevendo com as suas próprias palavras. E isto é muito claro nesses dois exemplos que estamos mostrando aqui. Estes, então, são somente dois exemplos dos muitos trechos plagiados por Ellen White em relação ao livro de Conybeare e Hawson. Num dos trechos do livro azul, escrito pelo Dr. Stewart para Ellen White, ele diz o seguinte: várias explicações são oferecidas para explicar a grande semelhança entre alguns de seus livros e de outros autores anteriores ao longo dos seus vários anos. A explicação mais comum é de que foi culpa da revisora, que ela deixou de colocar as aspas. Tal explicação mostra certamente uma ignorância grosseira no que diz respeito aos deveres de um revisor. O revisor não deve saber de onde vem o manuscrito. Seu dever é acompanhar a cópia. Consequentemente, o revisor não é responsável pela omissão de aspas do manuscrito, onde elas não tenham aparecido anteriormente. Além disso, no caso particular referido, as aspas não podem ser usadas prontamente, pois, como será visto por uma comparação do assunto de ambos os livros, frases inteiras não são copiadas, mas frases inteiras são, e em muitos dos casos o pensamento foi tirado e é apenas algumas palavras idênticas usadas, mas estas são de caráter tal que é muito fácil reconhecer de onde foram tiradas. Dr. Stewart ainda continua. Seu livro, falando para Ellen White, Vida de Paulo, é tão manifestamente semelhante ao livro de Conybeare e Hawson que não contém uma única declaração ou qualquer evidência de que tenha sido amplamente retirado do outro autor. Qual é a conclusão natural, então? Em relação ao seu grande conflito, ele está se referindo ao livro Grande Conflito, para as edições anteriores era o mesmo problema. Mas eu já fui informado por um membro proeminente da denominação de que ele protestou junto ao seu filho, Willie White, contra o envio de literatura dessa maneira. E como resultado disso, o prefácio em O Grande Conflito foi alterado de modo a indicar que outros autores foram consultados na sua elaboração. O que precede não é de forma alguma todas as evidências do que parece ser plágio que existem em seus escritos, mas servirão para ilustrar a pergunta que desejo responder, a saber, isso é aquela luz especial que você afirma ter de Deus revelada a você? Pelo menos até certo ponto, através da sua leitura dos vários comentários e outros livros que tratam de assuntos religiosos? Em outro ponto de sua obra, de sua carta direcionada a Ellen White, o Dr. Stewart ainda questiona: visto que você é mensageira do Senhor, foi instruída a nos fazer este apelo,
E visto que o Senhor disse que a ajudaria a responder a estas objeções e esclarecer o que parece ser intrincado, tomamos o Senhor como sua palavra e pedimos a você, como sendo sua mensageira, para fazer com que estas perplexidades sejam esclarecidas para nós. Em vista desses fatos e há centenas de outros, perguntamos respeitosamente: existe um lado humano nos testemunhos? Em um outro trecho, o Dr. Stewart ainda diz o seguinte: descobri após indagação que o seu trabalho, Esboços da Vida de Paulo, não está mais impresso e não pode ser obtido, comprado, ele quis dizer. Em conversa com um cavalheiro que foi anteriormente membro da Review and Herald, descobri ao fazer perguntas que ele era da opinião de que os editores do livro de Conybeare e Howson solicitaram que a Review and Herald parasse de publicar o seu livro pela razão de que continha muito material idêntico e semelhante ao contido no livro de Conybeare e Howson. Muito bem. Após 2 edições, então, do livro Da Vida de Paulo, de Ellen White, este livro foi retirado de circulação. O pastor Daniels, que foi presidente da Associação Geral, discutiu o problema que o livro apresentava para os líderes da igreja na Conferência Geral sobre o Espírito de Profecia em 1919. Disse ele: agora você sabe algo sobre aquele livrinho Vida de Paulo? Você sabe a dificuldade em que nos metemos sobre isso? Nunca poderíamos reivindicar inspiração em todo pensamento e composição do livro, por isso ele foi jogado de lado, porque estava mal. Os créditos não foram dados às devidas autoridades e parte disto também se infiltrou no grande conflito, a falta de créditos. E na revisão desse livro, está se referindo então ao grande conflito, em relação à edição de 1911, quando foi feita a revisão. Voltando à leitura então, e na revisão deste livro, estas coisas foram cuidadosamente analisadas e corrigidas. Ou seja, foram feita a colocação dos devidos créditos. Sim, e agora, vejam esta vida de Paulo, continuou o pastor Daniels. Suponho que todos vocês saibam sobre isso e saibam quais acusações foram feitas contra ela. Ela aqui seria Ellen White. Acusações feitas de plágio, até mesmo pelos autores do livro Conybeare e Howson, e foram responsáveis para causar problemas à denominação, porque havia muito de seu livro colocado em A Vida de Paulo, sem nenhum crédito ou aspas. Algumas pessoas de lógica estrita podem voar na pista desse terreno, mas eu não fui educado desta maneira. Eu achei isso e eu li com o irmão Palmer quando ele o encontrou. E nós pegamos Conybeare e Howson e pegamos a história da reforma de Wylie e lemos palavra por palavra, página após página e sem citações, sem créditos. E realmente não sabia a diferença até começar a compará-los. Supus que fosse obra da própria irmã White. Conclui então Daniels o seguinte: ali eu vi a manifestação do humano nesses escritos. Vejam só, o livro de Ellen White foi tão óbvio e completamente copiado do livro mais antigo, Conybeare e Howson, que os editores da obra de Conybeare e Howson ameaçaram Ellen White de processo, caso sua obra não fosse retirada do mercado. Por isso, o livro de Ellen White foi retirado da venda na época e por muitos anos não foi listado entre os seus livros. Pergunto: será que algum profeta dos tempos bíblicos teve que suprimir um dos seus livros por ter plagiado vastamente conteúdo de algum outro escritor? Fica a pergunta para pensarmos. Em 1917, um artigo falando sobre plágio é publicado na revista Youth Instructor, de 25 de dezembro. Revista essa que é editada pela Review and Herald, ou seja, ela é uma revista da Organização Adventista. O artigo publicado mostrou qual era a real posição, naquela época, sobre a questão de plágio em relação à Igreja Adventista. No artigo nós encontramos o seguinte: por toda parte há evidências semelhantes de desonestidade.
É tão errado apropriar-se do próprio crédito por produções escritas por outro quanto roubar um cavalo. Aquele que ousadamente assina seu nome no artigo de outro e permite que apareça impresso como seu é um ladrão da cor mais escura. Pegar o conhecimento de outra pessoa e exibi-lo como próprio é uma coisa desprezível de se fazer. O aluno que copia na hora do exame é desonesto, mas o plágio é um tipo de roubo mais mesquinho, se houver graus de desonestidade. Por que as pessoas fazem isso? Diz o artigo. É um crime punível por lei. É tão vergonhoso não dizer nada sobre o pecado quanto invadir a casa de um vizinho e roubar os seus bens. Todos os que professam a decência comum, muito menos o cristianismo, devem evitar toda forma de desonestidade. Sejamos verdadeiros e puros em tudo o que fizermos, para que o Senhor nos reivindique como seus e que não possamos entristecê-lo novamente por desempenhar um papel de Judas na vida. Bom, vê-se claramente então, pela escrita do artigo, que existia por parte da liderança, não só da igreja, bem como de autores e escritores, editores, enfim, uma clara visão sobre o conceito de plágio. Talvez ainda alguém possa se levantar neste momento e dizer que este artigo que acabamos de ler foi publicado em 1917, ou seja, 2 anos após a morte de Ellen White. De qualquer forma, ela era plenamente conhecedora do assunto plágio e fazia o plágio de forma consciente. A quantidade de roubo literário praticado por Ellen White foi tão grande que há quem a classifique como uma cleptomaníaca. Olha que interessante. Em 1905, o Dr. David Paulson desejou usar um trecho do material de Ellen White em um artigo para a revista mensal The Lifeboat. Então ele entrou em contato com Ellen White solicitando autorização e a resposta foi enviada por Willie White, o filho de Ellen White, dizendo o seguinte: minha mãe me instrui a dizer a você que você pode ser livre para selecionar de seus escritos artigos curtos para The Lifeboat, ou o Barco Salva-Vidas, esse é o nome da revista. Ou você pode fazer trechos desses manuscritos e de seus escritos semelhantes em seus artigos, em cada caso dando o devido crédito. Então esta foi uma carta que Willie White mandou para o Dr. David Paulson, datada de 15 de fevereiro de 1905. Veja que aqui a forma escrita por Willie White é muito clara da resposta de Ellen White. Você pode usar sim dos meus escritos, desde que você faça menção do devido crédito, ou seja, aquilo que exige a lei. Pergunto novamente, é 2 pesos e 2 medidas ou não é? Ela exige, por um lado, crédito em seu material, porém ela mesma não dava créditos ao que ela copiava dos outros. Isso. Devemos lembrar também que Ellen White escreveu ainda em 1899 um panfleto denominado Special Instructor Regarding Royalties, ou traduzindo, instruções especiais relativas aos direitos autorais. Veja, se ela foi capaz de escrever um panfleto contendo 22 páginas sobre a questão dos direitos autorais, é porque, no mínimo, ela tinha conhecimento sobre o assunto em relação à questão dos direitos autorais e, consequentemente, sobre os plágios. Mas nós devemos nos lembrar que no livro Testemunho para a Igreja, no volume 5, que foi publicado em 1889, portanto, 10 anos antes deste panfleto, Instruções Relativas aos Direitos Autorais, ela já tinha escrito algo sobre a questão de direitos autorais. Acompanhe comigo aqui neste texto, do Testemunho para a Igreja, no volume 5, página 563. Aqui ela escreve, o título é Direitos Autorais de Livros. Veja que ela fala, trabalhadores intelectuais possuem um capital concedido por Deus. O resultado de seu estudo pertence a Deus e não ao homem. Se o obreiro dedicar fielmente a seu empregador o tempo pelo qual é pago, então este não possui posteriores reclamos sobre ele. E se, por diligente e estrita economia de tempo, ele prepara outra matéria útil à publicação, é seu direito usá-la da melhor maneira que achar
para servir a causa de Deus. Se ele abre mão de tudo, menos um pequeno direito autoral, ele prestou um bom serviço para aqueles que trabalham com o livro e não lhe deveria ser pedido fazer mais. Então veja que ela faz o comentário aqui a respeito da questão de direito autoral. O texto do livro ele é um pouco longo, quase que um capítulo. Você pode ler em seu livro traduzido para o português, onde se encontra na página 537. Além disso, Ellen White escreveu no livro Testemunho para a Igreja, volume 7, publicado em 1902, no capítulo 34, onde o assunto abordado é sobre a questão dos autores. Lá encontramos o seguinte: é a insistência de alguns que os autores não tenham a remuneração ou direito autoral de seus próprios trabalhos, que eles devem doar esses direitos para o controle da casa publicadora ou da associação, e que, além da despesa envolvida na produção do manuscrito, não devem participar do lucro. Devem deixar para que a associação ou a casa publicadora seja proprietária e, ao seu julgamento direto, sejam usados para as várias necessidades da obra. Com isso, a remuneração do autor pela sua obra seria totalmente transferida dele para outros. Mas não é assim que Deus considera o assunto. A habilidade para escrever o livro é como qualquer outro talento. Página, então, 177. Veja, é interessante observar a fala dela nesse texto. O que ocorreu é que várias vezes foi cogitado pela liderança da igreja, principalmente pelas casas publicadoras, sobre esta questão de os autores abrir mão dos seus direitos autorais. Muitos autores da época fizeram isso, mas não Ellen White. Ela nunca abriu mão. Sempre que isso era cogitado, ela então escrevia alguma coisa se opondo de forma veementemente e ainda colocando a questão de que Deus não aprovava isso, etc, etc, etc. Não vamos entrar no mérito do assunto aqui, pois não é esse o propósito deste vídeo. Mas Ellen White, além de ganhar os direitos autorais ou royalties, como é conhecido lá nos Estados Unidos, ela também recebia salário da organização. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. O que nos chama mais a atenção é que nesse mesmo ano, ou seja, em 1889, o mesmo ano em que Ellen White publicou o volume 5 de Testemunho para a Igreja, onde ela abordou ali então a questão dos direitos autorais que mostramos ainda há pouco, ela própria foi denunciada por plágio. O quê? É isso mesmo que você acabou de ouvir. Ellen White foi publicamente denunciada por plágio e o assunto foi parar nos jornais da época. Mas como assim? Pois é, o jornal da cidade de Healdsburg, na Califórnia, uma das cidades onde Ellen White morou, publicou matérias denunciando-a como plagiadora. Não conseguiremos mostrar todos os artigos aqui que foram publicados neste jornal, pois além da matéria ser extensa, foram mais de uma publicação sobre este assunto, pelo menos 3 publicações que temos conhecimento. Vejamos esta publicação de 13 de março de 1889. Apareceu então um artigo no jornal de Healdsburg Enterprise, como já dissemos antes, da cidade de Healdsburg, na Califórnia, denunciando os plágios de Ellen White. Naturalmente, na imagem, colocamos somente um pedaço do artigo, pois é muito longo para mostrarmos na íntegra. No entanto, abaixo deixamos o endereço, o link, para que você possa fazer a sua consulta ao jornal e confirmar os fatos que estamos mostrando deste artigo. Em 20 de março de 1889, apareceu outro artigo no jornal de Healdsburg, provando e denunciando Ellen White por plágio. Desta forma, ela foi condenada por um fórum público pela prática de plágio. No texto que estamos mostrando, vamos ler: é a senhora Ellen G. White uma plagiadora? Esse é o título do artigo. Webster, veja, Webster é um dicionário famosíssimo lá dos Estados Unidos, ok? Então, Webster define plágio da seguinte forma, diz a matéria: um que rouba os escritos de outro e os coloca como sendo seus. Plágio, segundo a mesma autoridade, ou seja, segundo Webster, é
O ato de roubar as obras literárias de outro homem ou introduzir passagens dos escritos de outro homem e colocá-los como se fossem seus próprios. Roubo literário. Desejamos, neste artigo, continua a matéria, comparar alguns trechos dos seguintes livros: História do Sábado, de J. Andrews, Vida de Guilherme Miller, de White, História dos Valdenses, de Wiley, O Santuário, de Smith, e História da Reforma, de D'Albinel, com extratos correspondentes do Grande Conflito, da Sra. White. Entre parênteses, nós temos ali, conhecido como Espírito de Profecia, volume 4. Para ver se a Sra. White introduziu passagem dos escritos de outro homem e as colocou como se fossem suas. Se ela fez isso, então, de acordo com Webster, a Sra. White é uma plagiadora, uma ladra literária. Não afirmamos que a comparação a seguir seja de forma alguma completa. O tempo e o espaço permitiram apenas um exame parcial. Não duvidamos que uma pesquisa posterior revelaria muito mais do mesmo personagem. Então o jornal coloca o que você está vendo aí, a comparação entre dois artigos ou duas matérias distintas, dois livros distintos. E embaixo nós temos a informação. Compare ainda as páginas, fazendo uma relação entre o livro Grande Conflito e o livro Santuário, comparando então as páginas entre um e outro. Você também está vendo aí comparações entre o Espírito de Profecia 4 e História de Valdenses. Também embaixo pede para comparar as páginas entre um e outro livro. Por exemplo, em Espírito de Profecia 4, a página 70 você vai comparar com a página 3 da História dos Valdenses. Neste outro, nós estamos vendo ali o Espírito de Profecia 4 comparado com Vida de Miller. E também o texto ou o artigo aqui pede para comparar outras páginas aqui também. Como as passagens do Grande Conflito e História do Sábado, traduzido, né? History of the Sabbath, ou seja, História do Sábado, de Andrews, já foram publicados, não é necessário citá-los novamente. Veja aqui, o que ele está dizendo aqui nessa matéria, que houve um artigo publicado anteriormente na revista, por isso já estão falando aqui que já foram publicados. Como eu disse, pelo menos 3 publicações saíram nesse jornal, denunciando Ellen White como plagiadora. Então não é necessário citá-los novamente. Então simplesmente damos as páginas. Compare as páginas. E aí o leitor aqui, o nosso assistente, telespectador, poderá ver aqui as páginas e comparar. Colocamos aqui que existem várias linhas que estão ilegíveis de comparação de páginas que foram citadas ainda a mais. Ainda temos esse outro pedaço aqui entre Espírito de Profecia 4 e História de D'Albinel, onde foi colocado aqui um exemplo, e embaixo também compare as seguintes páginas, e aí você tem 3 passagens, e aí vem as informações aí mostrando que existem relações entre os dois livros, relações de plágio entre os dois livros. O pastor Healy declarou ao comitê, esse pastor é pastor da Igreja Adventista que estava defendendo Ellen White, declarou a um comitê que a Sra. White não é uma mulher que lê sua Bíblia até certo ponto, mas pouco lê. Pedimos ao leitor observador que observe que, com exceções sem importância, estas passagens citadas pela Sra. White são dadas na mesma ordem geral, senão exata, em que ocorrem nos escritos dos autores originais. Seus pensamentos seguem consecutivamente os pensamentos dos autores originais, naturalmente. E aí o autor da matéria do jornal diz assim, olha, testemunha. Ele chama de testemunha. Pegue o Grande Conflito, né, nessas páginas, comparando então com Life of Miller, ou seja, a vida de Miller, né, nas páginas. Frequentemente suas palavras quer dizer as palavras de Ellen White, são exatamente as mesmas do autor original. Verifique, né, o seguinte, e aí, novamente, tem a comparação entre o Espírito de Profecia 4 e História de D'Albinel. Ok? Bom, o pastor Hiller queria que então o comitê acreditasse que ela não é uma mulher que lê. Ele quis dizer que essa Ellen White, né, vamos explicar aqui, ela, por ter só até a 3ª série, devido à pedrada, ela não tinha leitura, ela não sabia ler, é isso que ele estava querendo dizer.
tá? E também pediu, o pastor Hiller pediu que acreditassem que os fatos históricos e até as citações foram dadas para ela em visão, sem depender de fontes comuns de informação. Olha que loucura, irmãos. Vejam só a que ponto chegou. Para defender o erro de Ellen White, ele chegou ao ponto de dizer, olha, Deus mostrou para ela em visão para ela copiar e plagiar determinado autor. Será que Deus realmente faria isso? A que nível chegamos? Continuando, observe que Wiley dá devido crédito quando cita a bula papal. E a senhora White não fez isso. Certamente é digno de nota para dizer, no mínimo, que Wiley, um escritor sem inspiração, seja mais honesto neste particular do que a senhora White, que afirma que todos os fatos históricos e até mesmo as citações lhe são dadas em visão. Provavelmente, um caso de visão defeituosa. Agora, nós perguntamos, nenhum crítico literário, julgando pelas citações apresentadas e uma comparação das passagens indicadas, das citações indicadas, não concluiria que a senhora White, ao escrever o seu grande conflito, tinha diante de si os livros abertos e deles tirava ideias e palavras? Perguntamos ao leitor sincero se sustentamos nossa posição. Ela não é condenada por introduzir passagens dos escritos de outro homem e colocá-las como suas? Se assim for, provamos o ponto em questão e, de acordo com Webster, a senhora White é uma plagiadora e ladra literária. Queridos, esta é a matéria, é um trecho da matéria que foi publicado então no jornal de Helzburg Enterprise. Veja, o assunto da questão de plágio publicado então nos jornais foi tão séria que o jornal de 13 de março de 1889, esta matéria ocupou 4 colunas na segunda página do jornal. Imagina o tamanho do jornal, 4 colunas inteiras. 4 colunas inteiras é muita informação que foi colocada ali. Diante dos fatos então aqui apresentados, nós questionamos a você, que é o nosso telespectador e ouvinte. Ellen White era inocente sobre a questão de plágio? Ela não sabia o que significava plágio? Nos anos de 1800, as pessoas realmente davam pouca importância à questão do plágio? Essas questões você responde. Em nosso próximo vídeo, faremos uma espécie de continuidade ao assunto sobre a questão dos plágios de Ellen White e vamos mostrar mais alguns detalhes desconhecidos sobre este assunto para você. Portanto, você não pode perder o nosso próximo vídeo. Fique ligado para acompanhar e conhecer um pouco mais sobre este assunto. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até breve. Que esse estudo possa ter te ensinado o outro lado que muitas pessoas não sabem, não compreendem. Lembrando que eu não tenho nada contra a senhora White, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.